Olha o que diz a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Mateus 8, a partir do verso 1. Diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia! Quem entendeu a mensagem, diga amém. No verso 1, queridos, esse texto, esses 3 versículos, sucintos, rápidos, é uma cura muito rápida que nós acabamos de ler. 3 versículozinhos. É um Jesus que desce do monte, que multidões o seguem, é um leproso que se aproxima, que adora, que pede. Aliás, que pede não, que diz: se quiser pode me curar. E é um Jesus que toca e diz: quero, fique limpo. E no mesmo instante esse homem é purificado. Para um leitor desatento, talvez isso sejam insignificantes. Você passe rápido por esse texto e não perceba o tanto de lições que esse texto tem para a nossa vida hoje, que eu quero retirar ao nosso coração, que eu quero retirar para que nós aprendamos, para termos uma semana de fortalecimento. Diga amém? E o que você tem aqui é um Jesus, no verso 1, acompanhe comigo na escritura, que desce de um monte. Então, eu preciso que você me acompanhe, fique com a tua escritura aí, eu acompanho aqui na Data Show, porque, como de costume, a gente segue direitinho o texto, tá bom? Olha só, me acompanhe. É um Jesus que desce de um monte. Que monte é esse? É um monte no qual Jesus pregara o primeiro sermão dele, o primeiro sermão do seu ministério, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E esse leproso, ele estava no pé do monte. Eu preciso que você imagine comigo essa cena. Utiliza o teu cérebro para imaginar comigo isso. Você tem um homem leproso ao pé do monte e um Jesus, mestre, rabi, jovem, em cima do monte, declarando e proclamando uma lei de um novo reino, de uma nova dispensação de Deus. Então você tem um Jesus, e esse leproso estava lá embaixo, lá no vale, ouvindo isso, ouvindo esse Jesus pregando no topo do monte, felicidade. No Mateus capítulo, início do capítulo 5, esse Jesus está proclamando que é possível para todo aquele que sofre ter uma vida feliz junto de Deus. Quando ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra bem-aventurado significa felizes. É um Jesus que está chegando para você, que chegou para aquele povo, para aquela multidão, como nós lemos aqui, e diz para eles: ei, eu tenho para vocês uma vida de felicidade e de bem-aventurança. E é esse Jesus que está em cima do monte, dizendo e conclamando e proclamando uma nova lei. Não é mais a lei de Moisés que rege vocês, mas eu, porém, vos digo. É esse Jesus que reinterpreta essa lei. Ouvistes o que foi dito: não matarás, porém eu vos digo. Se você falar uma palavra que magoe o coração do teu irmão, você já é considerado assassino. É esse Jesus que aprofunda a lei, que interioriza a lei, que deixa a lei de alguma forma, ou um tanto mais difícil ou impossível do ser humano sozinho, sem a graça de Deus, cumprir. É esse Jesus que tira a lei do externo e que diz: ouvistes o que Moisés disse, não adulterarás, porém eu vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já é adúltero, você já adulterou com essa pessoa. Mateus capítulo 5, basta você ler. Não precisa você ir lá e deitar, basta você olhar com intenção impura, ou seja, você já é culpado. É esse Jesus que dá essa reinterpretação.
mas que também diz que se você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, aquilo que você necessita será acrescentado para você. E você tem esse Jesus no topo do monte pregando essas bem-aventuranças, e você tem um homem sofrendo no vale. Um homem sofrendo de uma doença que não é uma doença qualquer, era a lepra, hanseníase, atual hanseníase, um quadro clínico de uma chaga, de uma doença que ataca a pele da pessoa, que atacava a pele da pessoa, e a pessoa, quando contraía hanseníase, quando contraía lepra, essa pessoa ficava repulsiva, ela ficava em carne viva, ela era uma pessoa que era excluída do ambiente social, pela lei mosaica de Levíticos capítulo 13, capítulo 14, você tem leis específicas para leprosos. Se você descobrisse que você estava leproso naquela época, primeira coisa, quando o sacerdote constatasse lepra, é que você não voltaria mais para a sua casa, você seria excluído da sociedade, você ficaria fora da cidade, numa colônia, num covil de leprosos, você seria jogado ali para morrer e apodrecer ali. Você não poderia, inclusive, se aproximar de ninguém, porque senão você seria apedrejado naquele instante. A lei dizia que se um leproso se aproximasse de uma pessoa a menos de 5 metros de distância, aquela pessoa poderia denunciar: ei, tem um leproso se aproximando de mim aqui, porque a lepra era muito contagiosa, e as outras pessoas ao redor poderiam pegar pedras no mesmo instante e apedrejar aquele mendigo leproso, baseado na denúncia daquela pessoa, que eu estou dando um contexto para você da época cultural, caso você não saiba. Então ele era excluído, ele ficava à margem, ele estava no vale, estava sofrendo, estava excluído pela religião, estava excluído pelos fariseus, pelos rabinos, pelos mestres, por aqueles que arrogavam para si algum conhecimento a respeito de Deus, estava excluído da sociedade, excluído do trabalho, excluído das pessoas e da família. Todavia, você percebe no verso 2, que quando Jesus desce do monte, e uma grande multidão segue a ele, verso 2, o evangelista Mateus diz que um leproso, o que ele faz? O que o leproso faz ali? Se aproxima de Jesus. Agora, com esse código civil que eu acabei de dizer para você, você já consegue perceber que aqui nós já temos a primeira quebra de uma lei. Na primeira leitura você não sabia disso, por isso que você correu o texto e não entendeu muita coisa. Agora você já sabe que o leproso se aproxima, ou seja, ele quebra uma lei da época, porque ele não poderia se aproximar de ninguém, senão ele poderia contaminar aquela pessoa com lepra. Mas ele, de alguma forma, escuta a voz desse jovem rabi, desse jovem mestre lá de cima do monte, proclamando boas novas e um evangelho. E esse homem, aqui eu estou conjecturando, ele de alguma forma pensa: esse mestre e esse jovem, ele tem algo que talvez possa fazer com que a minha situação mude. Esse Jesus tem uma mensagem e proclama ter um poder que talvez possa fazer com que eu seja restaurado desse estado de doença no qual eu me encontro. Sabe quando você encontra uma mensagem, ouve alguém falando algo que de alguma forma acende a luz da esperança para você? Porque você se encontra de repente em algum tipo de lepra, não física, não está no teu corpo, mas de repente está nas tuas emoções. De repente essa lepra está no teu coração. Esta lepra que faz com que pessoas se afastem de você, porque você é tão doente, tão carente, que você acaba afastando amigos, acaba afastando pessoas pelas tuas palavras, pela tua doença intermitente. Esta situação, esse quadro de lepra, que é uma doença que acaba corroendo o teu ser, porque a lepra ela corroía a pele. Sabe aquele tipo de mal que você tem? Pode ser um vício, pode ser um pecado. Inclusive a lepra, ela é muito comparável ao pecado. Pode ser incredulidade, pode ser a falta de fé, pode ser
a tua doença emocional, pode ser a tua angústia, pode ser a tua depressão, pode ser a tua síndrome do pânico, pode ser a tua insônia, pode ser os problemas que você tem com os teus filhos, pode ser aquilo que você está passando no teu casamento hoje, pode ser aquilo que você passa na tua família hoje, pode ser esse elemento que corrói o teu ser, que corrói o teu tempo, a tua energia e o teu dinheiro, esse elemento seu, que faz com que você se afaste de Deus, esse elemento que fez com que pessoas excluíssem você de algum ambiente, sabe? Quando a igreja te excluiu por causa disso, quando os templos te excluíram por causa disso, quando até mesmo crentes excluíram você do seu convívio por causa desse elemento, desta lepra, o meu Jesus diz que para você existe cura, em nome de Jesus. Quem está recebendo essa mensagem, diga amém. Esse leproso, que estava num estado de morte, que tinha uma doença, que tinha um elemento corrosivo, e aqui eu quero que você, enquanto eu prego, eu quero que você vá identificando, onde na tua vida de repente existe uma lepra, pode ser no teu ministério, esse ministério que você não consegue ressuscitar de forma alguma, que você tinha há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que você tinha quando você se batizou, e que morreu, que foi corroído, e que você não consegue trazer à tona de novo, pode ser a unção que você tinha, pode ser aquilo que você viveu há muito tempo, que foi de alguma forma tragado por Satanás, pode ser a vida de felicidade que você tinha há muito tempo, mas que devido a algum elemento que entrou na tua vida, pode ter sido algum pecado específico, algum vício, algum mal, alguma tristeza, alguma doença física, a tua felicidade foi tragada, você não consegue rir por muito tempo, não consegue passar mais de um mês sem chorar, sem ficar triste, sem ser atacado por esse desajuste interior. Esse homem passava por isso, esse homem estava leproso, mas ele ouviu um mestre que acendeu a luz da esperança para ele. Sabe quais são esses momentos? Esses momentos são aqueles momentos em que nós estamos no vale, porque Jesus estava no monte e esse homem estava no vale, tanto é que esse homem se encontra com Jesus quando Jesus desce do monte. O evangelista faz questão de dizer, quando Jesus desceu, uma multidão seguia Jesus, mas aquele leproso se destacou no meio da multidão, diga amém? Ele estava no vale, mas Jesus estava indo encontrar com ele naquele vale. Sabe o que é o vale? O vale é aquele fundo do poço que a gente chega às vezes na vida, aquele fundo do poço ministerial, aquele fundo do poço espiritual, aquele fundo do poço emocional, aquele vale que a gente chega, onde a gente só consegue olhar para os céus e esperar alguma esperança, esperar alguma acenda de esperança, alguma luz de esperança, é o vale, onde a gente não consegue achar escapatória, é onde a gente não tem mais para onde ir, é um lugar onde a gente chega, onde talvez alguém nos levou, onde as nossas próprias decisões erradas nos levaram, que a gente só consegue esperar que alguém estenda a mão para a gente. É o vale da depressão, é o vale da angústia, que nem eu estava orando aqui, é o vale do álcool, é o vale do fumo, é o vale da crise financeira, dos boletos que atolam a pessoa e não sabe como vai sair daquilo, é o vale do financiamento que não deu certo. São vales que nós enfrentamos na vida, amados. Cada um aqui talvez esteja enfrentando um vale diferente. Cada um aqui talvez esteja em algum tipo de vale, em alguma área, cada um que está sentado aqui, inclusive eu. Cada um de nós pode olhar para mim, você pode olhar para mim, olhar para o pastor e dizer, pastor, eu me encontro no vale desta área específica aqui, desse emprego que eu não aguento mais, desta situação com os meus filhos que eu não aguento mais, com os meus amigos. É esse vale, esse momento que a gente está prostrado, que a gente está no vale, que a gente ouve uma voz, de alguma forma, como diz o Salmo 29, que é a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não desce do monte para ir para o templo, ele desce do monte para ir para o vale. Porque Jesus muitas vezes, querido, ele passa no vale, lá onde nós estamos, trazendo esperança para nós. Sabe aquele momento que você se encontra em algum tipo de vale, mas você percebe
a voz de Jesus vindo lá do monte, vindo lá do altar, vindo lá do microfone, vindo lá da igreja. Um jovem lá, um jovem Jesus, dizendo para você que talvez a tua situação não seja um ponto final, mas que Deus quer colocar uma vírgula nessa situação. De que Deus quer ressuscitar você, de que Deus tem poder para curar, de que Deus tem um projeto de bem-aventurança. Felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes são aqueles que estão sendo perseguidos. Felizes são vocês quando forem caluniados. Felizes são os mansos. Por quê, pastor? Porque Jesus prometeu uma herança. Herdarão a terra. Felizes os que sofrem. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito, humildade, pobreza no seu ser. Pastor, eu estou numa pobreza emocional que o senhor não sabe. O que é uma pobreza emocional? É quando você começa a mendigar afeto de outras pessoas. Pobreza, não é só financeira, pode ser financeira também, pode ser pobreza nas suas emoções, no teu espírito, uma pobreza de espírito. Você vê o irmão do lado orando em línguas e já vê o outro recebendo e caindo, mas você não consegue receber nada, fica mais gelado que geladeira de freezer, né? Mais gelado que freezer, gelado, não consegue receber, não consegue orar, não consegue atrair a glória de Deus. É que sabe que começa até a congelar quem está do lado, quem está lá já se atribula, já não consegue nem orar, o cara, olho aberto, olhando para tudo e não sei o quê. Pobreza de espírito, não está aquecido no coração, não tem o coração queimando pela presença de Deus. Jesus vem para você dizer: bem-aventurados são os pobres. Você é pobre? Jesus tem uma herança para você, que é o reino dos céus. Aquele homem foi encontrado no vale por Jesus. Deus me disse que Ele quer encontrar muitas pessoas no vale hoje. Ele vai te encontrar naquele vale que você está passando, que só eu, você e Deus sabemos. Ou talvez só você e Deus. Ou talvez só Deus. Esse homem, ele se destaca no meio da multidão, e isso que eu quero trazer para você hoje. O segredo para se destacar no meio do povo, porque tinha uma multidão seguindo Jesus, mas da multidão você percebe que o evangelista fala assim, ó: e eis que existia um leproso, nem o nome o cara tinha, ele era identificado como leproso. Sabe quando todo mundo te conhece pela tua doença? Aquela de lá é a problemática lá, aquela de lá é a mãe do filho que se desviou, aquele de lá é o problema da igreja, o problema da família. Aquele de lá é o bêbado lá, aquele um borracho, aquele de lá, aquele é um mendigo lá, nem nome é citado aqui, ele é identificado pela doença dele, estava na identidade dele. Esse homem se destaca. Por quê, pastor? Você me pergunta, e eu te dou as 3 características para você levar para a tua casa, que fez esse homem conseguir o seu milagre, a sua renovação, a sua força, e se destacar no meio dos outros. O que ele fez? Primeiro, determinação. Segundo, submissão à vontade de Deus. E terceiro, fé. Eu vou repetir. Segredo para você alcançar o milagre como esse homem fez. O que esse homem nos ensina? Primeiro, determinação. Aproximou-se. Eu não estou nem aí se vão me apedrejar. Eu não estou nem aí se o que minha família vai dizer. Eu estou determinado a buscar Jesus até que Ele me abençoe. Determinação, porque ele não podia se aproximar. Se ele se aproximasse, ele estava correndo um risco de vida, mas ele se aproximou de Jesus, porque ele sabia que Jesus não ia apedrejar ele. Ei, meu querido, busque a Deus em 2024 com determinação. Olha lá, estão recebendo lá. Determinação. Eu gostei do irmão aqui que me falou hoje. Não, pastor, a gente estava numa festa agora. Eu cheguei aqui, ele já estava aqui já, né? Eu perguntei: o que aconteceu, irmão? Não, pastor, já disse para o pessoal lá, todo mundo vai embora aí, 6 e pouco, porque eu tenho igreja hoje. Poderia ser qualquer um para dar desculpa, poderia dar 1000 desculpas, como às vezes eu recebo no WhatsApp: pastor, não sei o quê, não vou ir que é aniversário da minha filha. Uma baita de uma desculpa que ele tinha para não vir hoje, baita de uma desculpa, é aniversário da filha dele. Mas ele chegou e falou: pastor, falei para o pessoal lá, determinação, ele quer algo para a vida dele. Diga amém? Eu admiro isso. Determinação. Ele está determinado.
Ele iniciou 2024 determinado. Não, eu quero transformação para minha casa. Peraí, mas eu estou determinado, eu vou buscar Deus, eu vou buscar esse Jesus até que Ele me transforme. Eu vou me aproximar, mas vou me apedrejar, eu não estou nem aí se me apedreja, eu não estou nem aí porque o meu marido vai dizer, eu não estou nem aí porque os outros vão dizer, porque meus amigos, meus vizinhos, eu não estou nem aí porque irmãos da igreja vão dizer, eu vou lá, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pedir a chave da igreja, eu vou me ajoelhar na frente do altar, eu vou clamar com toda a minha força, eu não estou nem aí se não vão gostar, mas eu estou determinado a buscar, até que Jesus cure a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu ministério. Eu estou determinado a buscar Jesus até que Ele venha. O pastor Billy só anda com aquela gente rejeitada. Eu não estou nem aí porque vão dizer, queridos. Quanto de crítica que eu não recebi e recebo hoje. Pessoas que falam para mim isso, e falam para os outros que eu fico sabendo. O Espírito Santo sempre me revela, graças a Deus. Um monte de coisa, mas ele faz aqui, ele grita demais, e bota, devia ser assim, acho que tem um monte de tudo, dá vontade de dizer, né? Então abre a tua igreja e monta tu então, já que tu sabe tudo, como é que tem que fazer? Eu não estou nem aí, eu sou que nem esse leproso aqui, ó. Eu não estou nem aí, eu quero seguir o meu mestre, estou determinado a seguir da forma como ele me deu, para seguir. Determinação. Mães que estão aqui, se vocês tiverem determinação, os filhos de vocês vêm para Cristo. Mas falta para vocês determinação. Uma pessoa que não tem determinação, choveu, ela já não busca mais a Deus. É assim, não tem determinação. Qualquer coisinha, né? Bateu o dedo na quina da... que é uma coisa atribulada, né? Na quina da cama, quando estava se arrumando para ir para a igreja. O dedo mindinho, sabe? Na quina da cama. Ixi, está doendo, não vou mais na igreja. Falta de determinação. Deus me manda dizer, eu estou aqui na autoridade do Espírito falando isso para você. E eu vejo isso, algumas mulheres aqui, quanto vocês determinarem, eu sei que vocês vão, em 2024, terem atitude e determinação, vocês alcançarão o milagre. Que nem umas irmãs aqui, que eu estava caindo um toró aqui, e elas chegaram aqui, toda molhada aqui, ela me disse, pastor, eu antes de sair de casa, estava feio, né? Tempo bem feio, eu estava orando com a minha mãe, orando lá, Deus, por favor, não deixa chover, só a gente caminhar até a igreja. E ela foi determinada e veio e se molhou, mas veio, porque ela está determinada a receber uma bênção para a sua família. Eu não estou inventando isso, eu estou dizendo que está na Bíblia aqui, ó, se aproximou, determinação. Diga assim, ó, fecha os teus olhos, diga assim, eu vou fechar meus ouvidos, fala assim, vou fechar meus ouvidos para os críticos. Feche os ouvidos para aqueles que querem impedir você de estar na presença de Deus. E seja determinada pelo teu casamento. Seja determinado pelo teu casamento, pai que está aqui, homem. Seja determinado pelo teu casamento. Seja determinado pela tua família. Seja determinado pelo teu ministério. E Deus vai fazer, porque esse homem alcança a cura em primeiro lugar, porque ele se aproximou de Jesus. Segunda coisa que ele fez, ele se submeteu à vontade de Deus. A Bíblia diz que ele se aproxima, que ele se ajoelha e ele adora. Não é isso que diz ali? Ele chega para esse Jesus e ele adora esse Jesus, ou seja, ele não apenas se aproxima, mas ele vem a esse Jesus para receber, e não só para receber, como para dar em primeiro lugar. Porque primeiro ele oferece, diga amém, para esse Jesus, para esse que tinha o poder de ser o seu chefe, o seu mestre. Então perceba esses movimentos desse Jesus. Deixa eu pegar um Jesus aqui, aquele irmão, olha, o irmão Jaime, está de branco aí, vem cá Jesus, olha só, tá? Parece um Jesus ali, diga amém? Digamos que o irmão Jaime seja Jesus aqui, parado aqui, né? Descendo do monte. Fica aqui, irmão, por gentileza, se não for pedir muito. Olha, coisa linda aí, ó. Aí. Vê se não parece Jesus aí. Parece um pastor, né? Óculos aí, diga amém. Cabelo grisalho, branco. Deus abençoe Jesus aqui. Jesus está lá. E digamos que eu seja o leproso. Então, primeira coisa, ele se aproxima com determinação. E já tem uns 2 ou 3 pegando pedra ali. Levanta a mão pegando. Já tem uns 2 ou 3. Por quê? Porque não podia. Pela lei, eles deveriam ser apedrejados pela lei, se você estudar. Então ele não podia se aproximar. Primeiro erro.
Quando ele se aproxima de Jesus, ele não fica aqui empinado. Ali diz que ele se adora, e é uma pessoa que se adora, ali diz, dizendo. Ou seja, quando ele se adora, ele se prostra, porque toda adoração naquela época era feita desse jeito. Então, ele se prostra diante desse Jesus, se submetendo, e ele não fala assim, acompanhe comigo, ele não diz assim, Jesus, eu te dou 3 horas para me dar um milagre, é isso que ele diz? Jesus, mestre, eu te ordeno agora, me entrega o milagre porque eu sou fiel dizimista, é isso que ele diz ali? Não é isso? O que ele diz ali? Partícula condicional. Se o Senhor quiser, eu tenho certeza que o Senhor tem poder para me curar. Se o Senhor não quiser, se Deus quiser. Como é que é a segunda parte aí? Se não fizer, Ele é Deus. Vamos mudar para a nossa mensagem? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus para ti? Ou você abandonando? Se a porta abrir do emprego, Ele é Deus. Mas se fechar, se curado for, Ele é Deus. Mas se não for curado, aqui a gente separa o homem de menino. Meninos dos homens. Gente, irmão Jaime, que está com Deus quando Ele faz, quando Ele quer, quando Ele libera, quando Ele faz o milagre. É crente, aí o povo, aí a multidão do verso 1 ali, aquela multidão ali estava com Jesus quando ele fazia o milagre, tudo bem, né? Agora, aquele que alcançou o milagre, é somente aquele no verso 2 que diz assim, Jesus, o Senhor tem poder para me curar, porque eu sei, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Como é que eu sei disso? Porque ele usa Senhor ali, no grego é Kyrios, Kyrios só era usado para Deus, é o correspondente de Yahvé, ou daquele tetragrama sagrado do Antigo Testamento, no hebraico, Yud He Vav He, Adonai, que a gente fala sobre Senhor, é Kyrios, Senhor. O Senhor tem poder, porque a gente cantou no culto hoje, poderoso Deus. O Senhor é onipotente, não há nada impossível para o Senhor de realizar. Eu sei que se o Senhor estender a tua mão, que nem disse depois o outro chefe da sinagoga, eu sei que se o Senhor der uma ordem agora, para minha filha que está atribulada dentro de casa, ela pode ser cheia do Espírito Santo lá agora. Eu sei que se nesse momento o Senhor estender a mão para minha família, para aquela mulher que eu deixei lá, para aquele homem que eu deixei lá atribulado, depressivo, eu sei que se o Senhor tocar no meu casamento, eu sei que se o Senhor tocar na minha vida, eu posso deixar o pecado hoje e ser um homem de Deus, porque o Senhor é poderoso. Eu sei que não há nada impossível demais para o Senhor realizar. Tu podes fazer, se o Senhor quiser. E isso que Deus ama, Jesus amou isso naquele homem, porque aquele homem não chegou com o peito estufado dizendo assim, Jesus, eu estou todo dia na igreja ali, entendeu? Sou fiel dizimista, fiel ofertante, mereço, o Senhor tem que me curar. Foi isso que o homem diz ou não? Me diga, foi isso que ele disse ou não? Então dizer que foi isso que ele disse aí contra a Bíblia, porque ele diz assim, se quiser, pode me purificar, porque aquele homem sabia do versículo, a resposta de Jesus, quando Jesus diz assim, quero, eu quero transformar o teu casamento. Você está aqui, você só está aqui porque eu quero levantar você como uma pessoa de Deus lá na tua família. Você está aqui porque eu quero alcançar aquela tua amiga, aquele teu amigo para mim, através da tua vida. Teu irmão ali que recebeu ali. Eu quero alcançar a tua vizinha, eu quero. E aí, Jesus não diz só que ele quer. O que diz ali? O que Jesus faz? Estende a mão. O que ele faz ali? Estende a mão, toca aqui. E toca no leproso. Agora olha que loucura que Jesus faz. Ele estende a mão e toca em quem? A lepra era a doença mais contagiosa da época. Só que quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que fica leproso, mas é o homem que fica purificado. Sabe por quê? Porque Jesus opera na sobrenaturalidade. Isto é, Jesus, ele estende a mão e toca
na área em que você foi envergonhado, na lepra. Ele toca naquela área em que você passa necessidade. Ele estende a mão e toca naquela área que todo mundo olha e não vê esperança, que você olha e não vê luz. Esta área que tem te feito chorar, esta área que tem te feito padecer, esta área que tem te feito sofrer. Ele vai lá e ele toca e diz: eu quero, fique limpo de toda a lepra. E a Bíblia diz que no mesmo instante, ao toque de Jesus, o milagre acontece. Eu vejo a mão de Jesus sendo estendida para tocar na área em que você está sofrendo hoje. Quem quer receber esse toque, dá um glória a Deus aí. Você quer receber esse toque? Olha, e ficou curado no mesmo instante. Preste sempre atenção no texto bíblico, não pule as palavras. Cada vírgula é importante, cada palavra é importante. O evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito, fala assim, ó, irmão Jaime, ele não diz só que ele fica limpo, ele diz assim, ó, no mesmo, entre vírgulas, no mesmo instante, ele foi limpo, ele voltou curado para casa. Naquele culto, naquele mesmo instante, onde, num universo ali de 40 pessoas que nós temos aqui, aquele homem se destacou no meio da multidão, porque ele era humilde, submisso, que eu falei para vocês, determinado, submisso e fé, crente. Ele tinha fé, ele diz assim, ó, eu sei que o Senhor pode. Você, para receber a transformação para a tua casa, precisa crer que Deus pode, porque o leproso cria nisso. Ele não ficou incrédulo, entendeu? Mas esse pastor, mas essa igreja, sabe essa incredulidade que às vezes a gente tem? Mas será que é aqui que Deus vai me transformar? Não, você tem que crer, porque o leproso disse, eu sei que o Senhor pode, o Senhor é jovem. Jesus tinha 30 anos de idade, Jesus não era um senhor bonito assim, bem apresentado, né? Jesus não era assim, querido, Jesus tinha 30 aninhos de idade. Ninguém dava, os rabinos, os mestres daquela época, aqueles senhores, né? Barbudos, aqueles fariseus com as suas togas, com seus talites, sacerdotais, eles pensavam, esse é um guri aí que está andando aí com uns 12 pescadores aí, entendeu? Tudo fedendo a peixe, 12 pescadores e um guri de 30 anos. Isso daí é qualquer um, não dê trela para ele, não vai mudar nada. É um arruaceiro que está por aí. Lá na Galileia, no estado mais rejeitado daquela época, que era Galileia, longe da Judéia, tinha Judéia, Samaria, Galileia. Jesus via lá na Galileia, com um monte de pescador, com Pedro, que era impulsivo, né? Com um João, que era um jovenzinho de 16 anos, não era assim? Com um Tiago, com um João, que eram os filhos do trovão, pessoa que queria matar todo mundo, com Judas Zelote, que era um insurreto, que era uma pessoa que queria revolução do Estado, que andava com espada, andava armado. Jesus andava com esse tipo de gente, tudo rejeitado, leproso e prostituta e ladrão, e Mateus publicano, rejeitado pelos outros. Mas foi esse mestre, esses 12 homens que transformaram o mundo para a glória de Deus. Porque Jesus ama usar pessoas que não são para confundir os que são. Jesus ama usar os improváveis. Entendeu? O irmão Jaime, a irmã ali, o irmão Ciclano. O improvável, mas é esses que Deus usa. Diga amém? É um guri, né? Um jovem pastor ali com uns 2 ou 3, uns 12 ali do bairro Itararé ali, que dentro de 10 anos consegue ganhar esse bairro para a glória de Deus. Diga amém? Junto com as outras igrejas também. Então, nessa noite, 3 segredos para você voltar para a tua casa sabendo que o milagre é certo. Diga comigo, determinação, submissão e fé. 3 coisas, mais uma vez, determinação, submissão e fé. Leve para a tua casa, pregue para o teu irmão, pregue para o teu parente isso. Quando o teu irmão chegar assim, ó, estou pensando em desistir, fala para ele, a gente aprendeu determinação, seja determinado, não desista. Quando o teu irmão chegar e você vê que ele está insubmisso, diga, tem que ser submisso a Deus. Aquele leproso foi submisso, ele se ajoelhou, ele se prostrou. E quando ele está meio incrédulo, pensando que não vai acontecer, diga assim, tenha fé, meu irmão, não desista. Fé no milagre. Então em 2024, para ter uma vida bem sucedida, eu aplico isso daqui que eu estou falando para vocês na minha vida. Depois que eu aprendi isso daqui, e eu vi os resultados, depois que eu fui uma pessoa determinada, diga amém? Eu chego aqui no sábado de manhã cedo, e só saio quando Deus me dá paz que você vai estar aqui, louvando a Ele.
Em jejum e oração. Determinação. Tem uns irmãos aí que até hoje estão jejuando comigo. Agora a gente vai renovar nesse mês ainda esse jejum. Mas todo sábado eles jejuam comigo aqui, ó. Determinação. Diga amém? Submissão. Eu chego aqui com meu coração submisso, humilde, sabendo que eu não sou ninguém. É Ele que é alguém em mim. Submisso, sabendo que Ele só pode tocar se Ele quiser. E é por isso que Ele faz. E fé. Eu tenho certeza que neste momento, agora, se você, com teu coração, abrir aí o teu coração e orar comigo com fé, você perceberá nesta semana ainda os resultados dessa oração em nome de Jesus. Quem vai orar com determinação comigo, dá um glória a Deus aí. Pode se colocar de pé, você que crê nisso, você que crê nesta palavra. Dito isso, eu peço que você ore com determinação, com ousadia. Determinação. Aquele homem chegou e falou com Jesus. Ele não ficou murmurando, não, ele falou com Jesus. Fale com Ele, tenha fé e se submeta à vontade dEle, ao tempo dEle, e Ele fará na tua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, você que crê nisso.